Boa tarde, Joelson, telespectadores do Jornal do Piauí, Eli Lopes, Papai Galego, aquele abraço. Meu peito está apertado de tanta saudade do senhor, Papai Galego. Faltam somente 4 dias para os Jogos Olímpicos Rio 2016. E vamos falar agora, sabe de quê? Seleção brasileira de futebol. A seleção brasileira já se encontra em Brasília, na capital federal. Deixou a cidade de Goiânia ontem de ônibus, onde jogou amistosamente contra a seleção do Japão, vencendo pelo placar de 2-0, gols de Gabigol e Marquinhos, amistoso realizado no sábado, e a seleção já está em Brasília para a estreia que acontecerá contra a seleção da África do Sul. E sobre o goleiro, o Everton, o goleiro do Atlético Paranaense se apresentou no hotel em Brasília nas primeiras horas da manhã de hoje. Ele foi convocado para substituir o palmeirense Fernando Praz, cortado após diagnóstico de uma fratura no cotovelo. E é exatamente o goleiro, o Everton, que se apresenta na tarde desta segunda-feira, já compondo o elenco da seleção brasileira de futebol. Treino hoje previsto para 3h30 da tarde, e ele fala para o É Ouro Brasil sobre essa convocação inesperada. Confira. Cara, eu estava dentro do avião, desembarcando em Curitiba, voltando de Recife, né, que a gente tinha jogado lá no sábado à noite. Estava chegando, o telefone tocou, e aí queria que o pessoal saísse logo dentro do avião, né, para me respirar, que estava avião lotado, estava complicado, mas acabei ali já recebendo os cumprimentos dos meus companheiros, de toda a diretoria do Atlético, e fiquei muito feliz com a notícia. Tava até brincando ontem, eu tava falando com meus companheiros, de repente tava chutando bola pro Marcos Guilherme, pro Nicão, para outros, e agora eu vou chutar a bola pro Neymar, pro Gabigol, pro Gabriel. Então não, é uma comparação de brincadeira, mas eles sabem, são grandes jogadores do futebol brasileiro e mundial, e brincadeiras à parte, lógico que dão trabalho, fizeram o gol em mim, e agora ter eles do meu lado, com certeza vou ficar um pouco mais tranquilo. A gente vai procurar se adaptar muito rápido, pelo que eu vi. O estilo de jogo do Micali é bem parecido com o que eu venho já fazendo no Atlético, com o Paulo Autuori, um jogo moderno, de hoje o goleiro não é só mais goleiro, né? Goleiro hoje participa muito mais do jogo, está muito mais presente nas ações. Lógico que a primeira função é sempre defender, mas hoje bem mais participativo, e isso é tranquilo para mim, porque é uma coisa que eu já venho fazendo, é uma coisa natural, e espero que eu possa me adaptar aqui também o mais rápido possível. Joelson e telespectadores do Jornal do Piauí, nós temos dados do COI, Comitê Olímpico Internacional, de um percentual de participações do Brasil entre as Olimpíadas 2012 em Londres e 2016 no Rio de Janeiro. Vamos conferir então essa cartela. Primeiramente, a delegação brasileira em Londres, 2012. Tivemos um total de 259 atletas. Mulheres, 122 mulheres, percentual de 47,4%. Homens em Londres, 137 homens, percentual de 52,6%. Em relação às Olimpíadas no Brasil, 2016, total de atletas, 465. Mulheres, 209 mulheres, com percentual de 49,9%. Homens, 256 irão participar das Olimpíadas, com percentual de 55,1%. E vamos ver agora mais detalhes da mega estrutura montada para a seleção brasileira de judô em Mangaratiba, Costa Verde do Rio de Janeiro. A TV Cidade Verde teve acesso ao resort que abriga os atletas, os 16 atletas da seleção brasileira de judô, e você vai conferir detalhes que até agora você não viu. Vamos ver. O que levou a Confederação Brasileira de Judô a escolher esse local distante 100 quilômetros do Rio de Janeiro para abrigar os nossos judocas na fase de preparação para as Olimpíadas? A partir de agora, você vai conhecer passo a passo a estrutura montada para o time Brasil de Judô. A operação aqui conta com cerca de 120 pessoas, entre os 16 judocas e oficiais técnicos.
O assistente técnico de alto rendimento da CBJ, João Gabriel, foi o responsável em nos mostrar os segredos desse local, que conta com 2 andares para o judô. A seleção tem uma estrutura completa para os treinos, com academia para treinamento físico, equipamento para levantamento de peso olímpico, dojo com 3 áreas de competição, sala de jogos para os momentos de descontração, além de todo o suporte da equipe multidisciplinar da CBJ, com fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogas e os estrategistas. Quer ver uma coisa? Bom, nessa mega operação preparada pela Confederação Brasileira de Judô, nós encontramos, olha só, esse pendrive com o nome Sara. Evidente, Sara Menezes. E estamos ao lado aqui do estrategista de um dos, né? São ao todo 3 ou mais? São 3 estrategistas, o professor Ricardo Lúcio, o professor Wagner Lírio e eu aí preparando o material para o grande dia aí, que é a estreia dos nossos atletas da seleção brasileira. O telespectador está vendo agora cada pendrive com o nome de um atleta brasileiro, né? E temos aqui esse com o nome Sara. O que é que consta aqui? Na verdade, aí vão ser os vídeos das adversárias da Sara Menezes, estão sendo preparados para municiá-la de grandes informações para que ela possa, então, se preparar cada vez melhor para os Jogos Rio 2016. Tem até auditório para o time Brasil. As reuniões de boas-vindas, quando a gente precisa de fazer uma reunião geral com os atletas e toda a comissão técnica, esse espaço que nós utilizamos. Foi tudo muito bem pensado. Por exemplo, cada atleta olímpico tem 4 judocas de apoio que servem como sparrings. É certo que um deles irá no dia da competição para ajudar no aquecimento de quem lutará. O carioca Vitor Penalber, categoria meio-médio, esperança de medalha para o Brasil nas Olimpíadas, nos mostrou seu quarto. Vitor, tudo bem? Esse daqui é o quarto do Vitor Penalber, nosso atleta aí olímpico. Presente para gente o quarto, professor. Presente aí, Vitor. Pode entrar aí. Bom, aqui é o banheiro. E vamos para os quartos individuais. Pode entrar. A cama tá bem grande aí, dá pra gente descansar bastante. Tem o nosso frigobarzinho aqui com água, com tudo. Aqui tem umas coisinhas, né? Um rinossorozinho. Um repelente pra gente estar se cuidando aí. E tem esse espaço aqui pra gente botar as malas. Todo judoca tem um varalzinho, é bom pra gente ter os kimonos. Os kimonos de treino ficam suados aqui, então é bom se deixar do lado de fora secando. Mas a vista aqui é privilegiada aqui que a gente tem aqui do quarto. Tudo bem bonito. Além da comida, que deve ser uma delícia, que tal almoçar com essa vista? Ney, como é que é almoçar com esse visual? É sempre muito agradável, uma energia muito grande e isso com certeza abre o apetite de todos nós. Mas o objetivo é que a gente possa criar um clima favorável aos nossos atletas e eles terem a oportunidade de estarem num lugar bastante agradável, bastante aprazível, porque é importante na hora do treinamento a gente tira o sangue deles lá e eles têm que terem a hora também de poderem usufruírem dessa energia aí do espaço que a gente está usando aí para o nosso treinamento. Joelson. Olha, nós acompanhamos aí a situação, a visita que você fez, a estrutura toda montada para os atletas do judô. E eu queria saber de você, como é que vai ser o deslocamento deles? Daí, eles vão direto para as competições? Como é que está planejada esse itinerário dos judocas brasileiros para os Jogos Rio 2016? Tá ok. Bom, Joelson, os atletas da Seleção Brasileira de Judô, do time Brasil, deixarão Mangaratiba na quinta-feira e só entrarão na Vila Olímpica 2 dias antes da competição. Os primeiros atletas a pisarem no tatame, a estreia do judô do Brasil será com Felipe Kitadai, medalha nas Olimpíadas de Londres, e Sara Menezes, também medalha na Olimpíada de Londres. São os dois que irão estrear, começando a estreia do judô brasileiro nas Olimpíadas Rio 2016. E agora vamos falar sobre a nossa porta-bandeira, hein?
Olha só, a medalhista olímpica Iane Marques, bronze no pentatlo moderno em Londres 2012, será a porta-bandeira do time Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, no dia 5 de agosto. O anúncio foi feito pelo presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann. E a Iane estreou nos Jogos Olímpicos em Pequim em 2008. Na ocasião, a pernambucana terminou na 18ª colocação entre 36 atletas participantes. 4 anos mais tarde, em Londres, Iane brilhou no dia do encerramento dos Jogos, conquistando uma histórica medalha de bronze no pentatlo. E agora, no Rio 2016, ela disputará a competição pela 3ª vez. Joelson Jordani, aqui do Rio, eu volto com você. Muito obrigado, Herbert Henrique. Estamos acompanhando todo o seu trabalho na Companhia de Sandoval Santiago. Muito bom, parabéns.